Senhor, neste primeiro dia do ano, uma manhã fria, foi difícil sair da cama hoje, não é? Vim para a rua, mas parabéns aos corajosos que estão aqui cedo, para que nós possamos juntar as nossas vozes em adoração ao Senhor e também possamos ouvir a sua palavra para os nossos corações. Vamos iniciar com um tempo de oração individual, silenciosa, enquanto ouvimos o nosso prelúdio, que serve de base para este tempo de oração. Que a graça e a paz do nosso Deus possa estar com cada um de nós e continuar assim. Nós queremos exaltar o Senhor pela sua salvação, queremos exaltar o nome de Jesus, este nome doce, o único nome pelo qual nós podemos ser salvos, o único mediador entre Deus e os homens. E vamos iniciar o nosso culto ficando de pé e lendo a palavra do Senhor nestes textos de adoração, de exaltação do seu nome, que nós encontramos no livro de Salmos, e vamos fazer esta leitura de forma responsiva, conforme vai estar projetado. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, encha-se da sua glória toda a terra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Amém? Os irmãos repararam como há uma ênfase significativa aqui no nome do Senhor. Lembrando que para o povo de Israel, visão, digamos, do Antigo Testamento, o nome não era apenas uma designação pelo qual chamávamos alguém, mas o nome trazia o peso da representação. O nome designava aquela pessoa.
naquilo que era a sua natureza, o seu caráter, os seus atributos. Então o nome do Senhor, quando é exaltado o nome do Senhor, estamos a exaltar a Deus, estamos a exaltar quem Ele é, estamos a lembrar dos seus atributos, estamos a adorar por aquilo que é a sua essência, por aquilo que Ele faz. E é por isso que nós exaltamos e usamos o nome de Deus com cuidado. Daí que a lei dizia, não toma o nome de Deus em vão, não é? Cuidado da maneira como vai fazer. E o povo do Antigo Testamento tinha muito cuidado com o nome sagrado do Senhor, era usado poucas vezes, a maioria das vezes aparecia a palavra Senhor, mas nós somos chamados a adorá-lo e a exaltar o seu nome, e é isso que nós vamos fazer agora. Jesus, que doce nome, que é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois levaste o inundas meu ser. Só de ouvir meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois levaste o inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, forma pela qual nós podemos encontrar salvação é através do nome de Jesus. O ser humano, a humanidade foi criando, não é? Tentando arranjar alternativas, formas, métodos, estratégias, ritos, cerimónias que nós possamos fazer para de alguma maneira chegar a Deus. Não dá. Estas coisas não.
ultrapassam a barreira, não servem de ponto para nós chegarmos ao Senhor. A única forma, o único meio que encontramos na palavra do Senhor é o Senhor Jesus. Ele foi aquele que pagou o preço e ao fazer isto, ao morrer na cruz, ele estabeleceu esta ligação. E a Bíblia diz que ele se humilhou de vir viver aqui entre nós e depois de cumprir então tudo aquilo que era necessário, ele foi exaltado. Exaltado, e o seu nome é nome que está acima de todo nome e por isso nós o exaltamos. E o cântico que vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, terra e céu glorificam o seu santo nome. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, sabendo que nós, humanamente falando, não temos condições de o fazer, não temos meios, Senhor, de chegar sequer à Tua presença, quanto mais exaltar o Teu nome, mas por aquilo que Jesus fez por nós fomos colocados em condições de poder exaltar o Teu nome. E a Tua palavra nos chama para fazer isto, e nós queremos Te adorar, Senhor, queremos Te exaltar, levantar o Teu nome acima de todo o nome, dizer a toda a terra e céus de que realmente a Tua graça e o Teu amor são aqueles que concedem a salvação ao homem. Nós Te adoramos, Senhor, no início deste novo ano, Te agradecendo pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos, pela Tua atenção para connosco. Rogando, Senhor, que Tu continues a estar junto ao Teu povo e nos ajudando, Senhor, a cumprir a missão que é a nossa enquanto aqui estamos. O propósito da nossa vida, da nossa existência, glorificar o Teu nome com as nossas vidas, com as nossas ações, com a nossa palavra. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Era tão bom se num dia tão frio nós pudéssemos agora dar uns abraços, não era? Porque aí, quem sabe, aquecíamos, nem que fossem umas boas pancadinhas nas costas uns dos outros para nos aquecermos. Infelizmente não é possível, o distanciamento social exige inclusive que nem possamos ficar muito juntinhos. Mas o irmão pode pelo menos dar um aceno, não é? Ver quem é que está aí à sua volta para poder identificar e eventualmente no fim do culto ainda dar uma palavrinha. Obrigado, os irmãos podem sentar-se, são bem-vindos ao nosso tempo de adoração, assim como aqueles que nos acompanham pela transmissão na internet. Nós queremos adorar ao Senhor no início deste ano, agradecendo pelas suas bênçãos. Nós tivemos um tempo de passagem de ano diferente, não é? Este ano não podemos ter o nosso jantar, não podemos estar juntos, mas creio que muitos irmãos acompanharam a transmissão do nosso culto online. Tivemos tempo de adoração, de louvor, de gratidão, vimos as várias áreas de ministério da igreja, ou algumas das áreas de ministério da igreja em ação, recebemos a palavra e o consolo do Senhor, enfim, dobramos os nossos joelhos no início deste novo ano. Eu não sei como foi perto da sua casa, perto da minha casa fizeram muito barulho.
Não sei porque é que fizeram tanto barulho. Acho que estavam felizes de se ver livres de 2020, como se simplesmente virar o calendário e dar as 12 badaladas tivesse mudado tudo, não é? E de repente, mas não mudou. Continuamos de máscara, continuamos distantes e isto ainda vai se prolongar durante algum tempo. Mas o que é mais importante nós lembrarmos nesta altura, aquilo que não mudou do ano passado para este, a grandeza do nosso Deus. O seu amor, o seu cuidado connosco, a sua presença nas nossas vidas, a sua atenção. E nós continuamos a saber que assim vai ser durante este ano. E nós consagramos este ano a Ele. Pedimos que Ele tome nas suas mãos e nos dirija. É um ano em que fizemos, se calhar, menos planos do que em anos anteriores, porque já sabíamos que fazer planos fica difícil com tudo aquilo que está a acontecer. Mas seja como for, nós queremos colocar esses planos nas mãos do Senhor e pedir a sua bênção. Então eu vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija numa oração de gratidão e de louvor ao Senhor, de entrega daquilo que são as nossas perspectivas para este novo ano e que Ele possa estar connosco e nos dirigir e abençoar a sua igreja. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar e agradecer pelo teu cuidado, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Pai, por este momento que tu nos proporcionas neste primeiro domingo do ano, do novo ano. Ó Pai, nós te agradecemos as bênçãos que recebemos no ano passado. Obrigado porque, apesar de atribulado, Pai, também podemos sentir a Tua mão, a forma como Tu nos guardaste, protegendo as nossas vidas, as nossas famílias, ó Pai, e também ajudando-nos a crescer no conhecimento da Tua pessoa. Obrigado, Pai Santo, pela possibilidade também de nos podermos reunir, apesar de todos os condicionalismos, ó Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos recebidas do ano passado. E obrigado, Pai Santo, porque Tu não mudas, continuas o mesmo. Os dias podem mudar, as semanas, os meses, os anos, Tu continuas o mesmo, ontem, hoje e todo sempre. E nós te queremos agradecer e colocamos toda a nossa confiança em Ti, ó Pai Santo, colocando este novo ano também nas Tuas mãos, ó Pai. Tudo aquilo que nós pensamos ou idealizamos, sabemos que só pode ser executado com a Tua permissão, com a Tua vontade, com a Tua misericórdia e graça. Ó Pai, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. E obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Muitos dos nossos irmãos gostariam de estar reunidos neste primeiro domingo do ano, mas não podem. E nós queremos dizer, ó Pai, que reconhecemos a Tua graça e o Teu favor para conosco. Abençoa cada filho Teu, cada filha Tua que está aqui presente. Abençoa aqueles que nos faltam também por motivos de saúde, ó Pai, que a Tua mão poderosa possa estar sobre eles. E agora, ó Pai, que nos aproximamos ao momento de ouvirmos o Teu recado para as nossas almas. Ó Pai, nós suplicamos a Tua graça, a influência do Espírito Santo e a abertura dos nossos corações para ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós. Unge o Teu servo, usa-o como instrumento nas Tuas mãos e que ele sirva de canal para os nossos corações, transmitindo a Tua palavra. Ó Pai, vem falar aos nossos corações, vem instruir-nos, vem orientar-nos, ó Santo Deus. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor que fazemos em nome de Jesus. Amém. As tradições de passagem de ano são interessantes. Nós partimos do princípio que, como o nosso calendário mudou, e nós, quando falo nós, digo mundo ocidental, onde nós vivemos, temos a ideia de que nós parece que somos o mundo inteiro. Então, começou um novo ano. E partimos do princípio que começou um novo ano para toda a gente. Não sei se os irmãos sabem isso, mas há uma parte significativa do mundo que não mudou o ano. Para eles, o calendário é diferente. Os chineses têm um calendário diferente, os hindus têm um calendário diferente, os muçulmanos têm um calendário diferente, os judeus têm um calendário muçulmano. Se fizermos as contas, se calhar mais de metade do mundo não segue talvez porque é obrigatório devido à questão económica e etc. Mas não foi a mudança de ano para eles. Eles terão também as suas festas de mudança de ano em épocas que às vezes a gente nem dá por isso, não é? A não ser que você mora num bairro em que haja uma grande população, por exemplo, chinesa ou muçulmana, não dá por isso que eles começaram um novo ano. Mas é tão interessante olharmos, curioso olharmos para as tradições de ano novo. Não sei quais são as suas. O que é que você costuma fazer na passagem de ano? Alguma coisa que tornou-se seu hábito? Bem, eu, na minha casa, aprendemos que a passagem de ano devia ser feita de joelhos.
E estava a pensar nisto na passagem deste ano, porque nós estávamos a fazer uma coisa diferente, estávamos a fazer um culto através da internet e realmente durante a passagem de anos estivemos em oração, mas não estava de joelhos e aquilo fez-me falta. Como as tradições e os costumes fazem diferença. Sobretudo porque nós achamos que eles parece que têm algum poder, parece que alguma capacidade mágica. Por exemplo, algumas pessoas gostam de, na passagem do ano, fazer barulho. Soltar foguetes ou bater panelas. Os irmãos sabem porquê? A tradição de fazer barulho na passagem de ano tem a ver com afastar os maus olhados. Essa é a origem da tradição. Então soltam-se foguetes e batem-se panelas, que é para afastar os espíritos maus, para que o novo ano possa começar sem a presença deles. Há gente que se calhar faz isto sem saber porquê. No Brasil, na minha terra de nascimento, há uma parte significativa do país que na passagem de ano tem que se vestir de branco. Todo de branco. A pessoa não pode usar outras cores. Porque o branco, teoricamente, traria boa sorte no início do novo ano. Mas há outras tradições que são diferentes. Por exemplo, aqui na vizinha Espanha, há uma parte da população na Espanha que tem o hábito, na passagem do ano, quando toca a 12ª badalada, tem que comer 12 passas e fazer 12 desejos. Porque, teoricamente, eles vão se cumprir se forem feitos exatamente naquela hora. Comer as 12 passas e fazer os 12 desejos. Por exemplo, no Peru, é hábito as pessoas, na passagem de ano, subirem num banquinho. Ficam em cima de um banco ou de uma cadeira e assim que o ano muda, dão um salto. Porque isso significa que este ano vai ser um ano de crescimento. Vai ser um ano em que as coisas vão andar para a frente. Tradições. Ou podíamos dizer superstições. Magia. Fazermos alguma coisa que possa orientar. Infelizmente, o homem parece que fica apaixonado por estas coisas meio misteriosas e elas parece que fazem diferença para nós. E temos alguma facilidade em acreditar nelas e nos apegarmos a elas. Era o que estava a acontecer lá em Colossos. Os falsos mestres que estavam a ensinar a heresia naquela igreja estavam a usar superstições, ideias de coisas misteriosas para encantar o povo da igreja e desta maneira mostrar alguma superioridade. Abra a sua Bíblia, vamos reler o texto. Nós estamos a meditar no capítulo 2, nós começamos na semana passada a ver o trecho que vai do versículo 16 até ao fim do capítulo e vamos pegar aonde nós deixamos, como temos feito habitualmente, não é? Irmos seguindo passo a passo, sem pressa. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para nós podermos fazer esta leitura. Então vamos ter em conta que Paulo está a repreender o falso ensino na igreja em Colossos, está a chamar a atenção para que os crentes em Colossos não sejam dominados por esses falsos mestres. E ele diz assim no capítulo 2, a partir do verso 16: Ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Pai, usa a Tua palavra para falar connosco, sabendo, Senhor, a situação de cada um de nós e aquilo que nós precisamos, que Tu uses o Teu Espírito, Senhor, desta forma especial para transmitir o Teu recado a cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vimos nos versículos 16 e 17 que havia uma ênfase muito grande nesta altura de influência do judaísmo, ou seja, havia uma preocupação por parte destes mestres falsos de forçar os crentes da igreja de Colossos a cumprirem as regras do Antigo Testamento. Não comas isto,
não bebas aquilo, olha, tal dia é um dia sagrado, tens que fazer a tal festa, as luas novas, os sábados, não sei o que, não sei o que mais. E Paulo diz, estas coisas eram antigas, estas coisas eram sombra de Jesus. Jesus é que é o corpo, é nele que nós encontramos a resposta, é nele que nós encontramos matéria, é a ele que nos apegamos. Estas coisas davam algumas ideias, ajudavam a perceber um bocadinho, anunciavam o que vinha, é o que ele diz, mas não é nelas que nós nos agarramos. Ninguém deve vos julgar, ninguém deve vos desclassificar porque vocês fazem ou não fazem estas coisas. Não é por aí que nós verificamos se Deus está connosco. No versículo 18 nós percebemos que havia mais coisas ainda que estes crentes faziam, não é? Estes mestres ali. Ele diz assim, ninguém vos domina a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos. Culto de anjos. Pelos vistos, havia aqui um envolvimento de algo secreto, algo místico, algo assim, não é? Fora do normal. Estes mestres falsos que estavam ali em Colossos gostavam de dar um ar de superioridade, contando coisas que teoricamente lhes davam uma posição um bocadinho mais elevada. Eles eram muito rigorosos na alimentação, no jejum, nas limitações. Isso lhes dava um ar de mais santidade, não é? Muito cumpridores de tudo aquilo que fazia, o que fazia com que eles parecessem ser pessoas muito rigorosas, muito corretas. E também eles tinham culto de anjos e visões, porque isso lhes dava um ar de superioridade. E o que era este culto dos anjos? Há duas possibilidades principais em termos de interpretação. Quando nós pensamos sobre isto e nós lendo aquilo que os vários comentaristas fazem, as duas possibilidades são assim. Alguns acreditam que aqui estes mestres falavam a respeito do culto dado pelos anjos, ou seja, os anjos adoram a Deus, nós sabemos isso. O texto bíblico diz claramente que constantemente os anjos na presença do Senhor o adoram. E então estes mestres, por alguma experiência mística, estática, por algum momento sobrenatural e especial, eles conseguiam se conectar aos anjos ou entender a maneira como os anjos adorarem e prestar a Deus um culto que era o culto dos anjos. E desta maneira, este culto que eles prestavam era um culto superior, não é? Não é um culto humano. O nosso louvor não é um mero louvor humano, é o culto dos anjos, não é? Assim como os anjos adoram ao Senhor, o nosso culto também é um culto angelical, é um culto superior, é um culto de outra categoria. É claro, só eles aqui o tinham, porque eles tinham o segredo de como é que se conseguia fazer a adoração como a dos anjos. Mas também há aqueles que entendem que aqui estamos a falar de adoração aos anjos. E então havia culto e louvor próprio dado aos anjos. E que de alguma maneira estes indivíduos entendiam que era possível usar os anjos ou chegar a eles como uma espécie de intermediário. É verdade, havia esta influência naquela época. Por exemplo, os essênios, que eram uma seita forte e importante naquele período, incluíam no seu rito de iniciação, o rito de introdução à seita, para se tornar essênio, entre outras coisas, tinha que se guardar um juramento feito aos anjos. Dava à pessoa, não é, acesso a alguns tipos de segredos. Ali naquela região chamada Vale do Lico, não é? Dissemos aos irmãos que havia um rio importante, o rio Lico, que passava ali, e havia estas 3 comunidades cristãs que surgiram em igrejas naquela zona: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Ali naquela zona do Vale do Lico, esta questão do culto aos anjos tornou-se uma verdadeira praga. Eles passaram a ter uma posição muito importante dentro da realidade da igreja. Apesar do ensino de Paulo e da sua preocupação, parece que muita gente ainda se agarrou a isto, porque este culto misterioso chamava a atenção, despertava a curiosidade das pessoas. Tornou-se tão grande isto que havia uma série de ideias e de histórias contadas a respeito dos anjos ali. Por exemplo, eles diziam que o anjo Miguel tinha feito um buraco na terra. Havia uma visão do anjo Miguel fazendo um espaço onde o rio Lico pudesse mergulhar nas profundidades, para mostrar a superioridade deles. Muitos anos depois de Paulo escrever isto, os cristãos tiveram uma batalha na qual derrotaram um exército muçulmano. E a seguir eles fizeram então, edificaram um templo para agradecer a Deus pela vitória na batalha. E a quem é que eles agradeceram? O templo foi dedicado a quem? A Deus? Não. A Jesus? Não. A algum santo? Não. O templo foi dedicado a São Miguel, não é? Que era o arcanjo guerreiro que tinha dado a vitória às tropas cristãs. Para os irmãos perceberem o quanto isto era importante, houve um concílio da igreja, o concílio que foi feito em Laodiceia, ali mesmo pertinho de Colossos,
no ano 364, e foi preciso que este concílio condenasse a prática do culto dado aos anjos. E parece que era esta uma das questões que estava aqui em pauta. Irmãos, não pensemos que esta questão dos anjos é uma coisa antiga. Não achemos que é apenas uma coisa só do passado e que não nos diz respeito. Se os irmãos olharem à sua volta, vão perceber o quanto esta ideia dos anjos marca tanto religiões quanto seitas. Por exemplo, o islamismo, em teoria, começa através de uma revelação angélica, não é? O anjo apareceu a Maomé, Maomé estava num período de retiro espiritual, em oração e em jejum, numa caverna na montanha durante o mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã. E, teoricamente, o anjo Gabriel apareceu a ele e disse: fala, escreve. Ele nem sequer sabia escrever, declama. Então ele teria começado assim a receber as revelações que deram origem àquilo que é conhecido como o Alcorão, não é? É a declamação do texto que foi dado pelo anjo. Portanto, foi um anjo que lhe deu isto especial. Também, se os irmãos forem procurar a seita dos Mormons, vão ver que a base dos Mormons é visões angélicas que foram dadas ao Smith, que foi o fundador da seita. Entre outras coisas, foi um anjo que mostrou a Joseph Smith onde é que se encontrava o tal livro Mormon, que estava guardado há milénios, escondido lá, algures nos Estados Unidos, e foi o anjo que lhe ajudou a encontrar o texto, e foi o anjo que o ajudou a fazer a tradução, porque aquela língua na qual o livro tinha sido escrita era uma língua extinta. E uma pergunta: onde é que está o livro? O livro também está extinto, é mais fácil assim, não é? Mais tranquilo, fica mais sossegado. Anjos aparecendo de um lado ou do outro. Visões celestiais, e isto é próprio das seitas. As seitas normalmente têm como base alguma visão transcendental que o seu fundador teve, ou que os seus líderes têm. E esta visão é mais, ou vai além daquilo que é a revelação das Escrituras. Quando a Escritura diz claramente, lá no fim, no último livro, está dito que está encerrada a revelação. Aquilo que o Senhor tinha para nos dizer está aqui contido. Não podemos receber revelação nova. Irmãos, nós não negamos que o Senhor possa transmitir a alguém algum recado especial, mas nunca vai fazê-lo acrescentando nada ou retirando nada da revelação que está na Bíblia. E o apóstolo Paulo chamava a atenção dos crentes já numa das suas primeiras cartas. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Note, irmão, uma coisa aqui neste texto. Note o cuidado de Paulo. Ele tinha tanta preocupação com isto, e ele até punha a possibilidade de que em algum momento ele falhasse, talvez, na transmissão, ou pudesse a sua mente começar a enfraquecer, ou ele ser mudado da sua posição. Ele diz: se eu algum dia chegar a vocês e vos contar um outro evangelho, não aceitem. Nem que seja eu. Se mudou alguma coisa, está errado. Chamem-me a atenção, repreendam-me. Mas ele diz aqui: nem que seja um anjo. Se vos aparecer um anjo e vos trouxer um recado diferente daquele que está no evangelho, não aceitem. Mas ali em Colossos, pelos vistos, eles aceitavam. Estavam tão agarrados a estas coisas, ficavam tão entusiasmadas com estas coisas, que passaram a valorizá-las. Irmãos, há visões genuínas, sim, pode haver. Mas uma visão verdadeira e genuína da parte do Senhor vai trazer sempre algo que está de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Ela nunca vai nos pedir algo diferente daquilo que é o bíblico. Ela nunca vai chamar alguém para uma prática que seja imoral. Ela vai estar de acordo com aquilo que o Senhor já revelou. Ela vai estar de acordo com aquilo que é a autoridade da igreja estabelecida ao longo dos séculos. Não é a liderança da igreja ou de um pastor, não. É aquilo que é a autoridade da igreja, aquilo que a igreja de Cristo tem entendido ao longo dos séculos e deixou definido na sua doutrina. Se houver alguma visão, ela vai ser trazida a alguém cuja vida, um crente cuja vida comprova, não é? A sua humildade, a sua forma de se comportar. É assim que nós avaliamos a possibilidade de alguma coisa destas. O que Paulo dizia àqueles crentes em Colossos é assim: olha, vocês tenham cuidado, porque este pessoal chega a vocês fazendo exigências, colocando uma porção de regrinhas, e eles vos dão a ideia de culto aos anjos, algo misterioso, visões especiais que eles tiveram. Não é nada disto que interessa à igreja. Eles estão separados do que é fundamental. E o que é que era fundamental? A resposta é sempre a mesma na carta aos Colossenses: Cristo. Porque esta carta é
100% centrada em Cristo. Ela foi escrita para colocar Jesus no lugar certo no entendimento daqueles crentes em Colossos. Por isso, no versículo 19, ele diz, e não, ou seja, o que é que estes crentes estão fazendo de errado? Não ligados à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo, o crescimento dado por Deus. Jesus é descrito como cabeça, irmãos, em muitos textos. Esta era uma das expressões favoritas de Paulo. Ele fala sobre Jesus como cabeça de toda a criação, não é? 1 Coríntios 11, verso 3, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Cabeça aqui no sentido de autoridade, não é? De preponderância, de quem é que está em primeiro lugar, quem é que está em cima, quem é que dá a direção. Cabeça de todos deve ser o Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 23, Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nós sabemos isto. Se a igreja é corpo, qual é a cabeça? A cabeça é Jesus. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento é dado por aquilo que é, o que vem de cima, que dá a direção, que é o Senhor Jesus. Ele já tinha apresentado Jesus como cabeça nesta carta, no capítulo 1, no versículo 18, ele já tinha dito, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, aonde é que os crentes deviam estar ligados? Eles tinham que estar ligados era em Jesus. Deixar de se preocupar com estes ritos e estas cerimônias e estas coisas secretas e mágicas e místicas e estáticas. Não era nada disso que importava. O que interessava era estarem ligados ao Senhor. Designar Jesus como cabeça, irmãos, significa que Ele é o centro vital do corpo. É Ele que faz a união da igreja. A cabeça é que nos dá a direção. É da cabeça que nós encontramos a convicção, a sabedoria, o discernimento. Está na cabeça. Se a cabeça, que é fundamental para tudo isto, é diminuída, é colocada num canto sem importância, onde é que a igreja vai arranjar união? Onde é que a igreja vai obter direção se não está ligada à cabeça? A resposta dos crentes, para os crentes ali em Colossos, por parte destes falsos mestres, era uma só. Eles queriam ser cabeça. Queriam ser eles a ditar como é que as coisas iam ser feitas. Eram eles que iam impor as regras. E ao fazerem isto, eles sujeitavam aqueles crentes à sua vontade e não à vontade de Deus. E por isso Paulo chama a atenção disso. Não é esta a maneira de nós estarmos como Igreja de Jesus. Ele é a cabeça, é nele que nós encontramos a nossa unidade. Vejam, irmãos, a ideia que ele usa, não é? No versículo que nós lemos, aí o versículo que os irmãos têm aberto nas vossas Bíblias. O versículo 19, não é? A cabeça, do qual todo o corpo suprido, bem vinculado, juntas e ligamentos. A ideia de que a cabeça é que permite que tudo fique unido. Porque da cabeça provém aquilo que faz a ligação de todo o corpo. E também da cabeça vem o crescimento. Há uma verdade muito importante escrita aí neste versículo. A questão do crescimento da igreja tem levantado muita discussão e muita escrita. Se os irmãos forem procurar o tema crescimento de igreja, vão encontrar dezenas de livros sobre crescimento da igreja. Normalmente estes livros vêm com métodos, estratégias, técnicas, modelos de como é que pode ser. Muitos destes livros são escritos por pastores de igrejas que cresceram muito, tornaram-se mega igrejas por várias razões. Então eles explicam como é que eles fizeram. Não é? Eu comecei com um grupinho de 50 pessoas, na casa de fulano, a gente encontrava-se no fim de semana e hoje a minha igreja tem 20 mil membros. 20 mil membros. Então, nós nada contra números, de forma absolutamente nenhuma. Então, este indivíduo escreve o seu livro, é um best-seller, toda a gente quer saber como é que se pode fazer para ter uma igreja com 20 mil membros e ele dá os passos. Fazemos isto, fizemos isto, fizemos isto, tipo receita de bolo. E eu conheço vários líderes que pegaram algumas dessas receitas de bolo e tentaram usá-las. Mas o forno não era igual. A temperatura não dava certo. Estolou, não é? Como a gente costuma dizer, o bolo em vez de crescer ficou um biscoito. Irmãos, a palavra do Senhor é muito interessante. Nós não estamos desprezando aqui nada em termos de crescimento, de forma nenhuma, irmãos. Nós queremos que a igreja cresça, claro. E que fique claro, irmãos, que eu estou aqui a falar de crescimento numérico. Porque às vezes nós gostamos de disfarçar um pouco esta questão do crescimento numérico, falando em, não, nós queremos crescer em santidade. Sim, irmãos, queremos crescer em santidade. Mas nós não estamos desprezando de forma nenhuma a necessidade de nós crescermos em número. Mas vejam o que o texto diz. De onde vem o crescimento? O crescimento é dado por quem? Quem o providencia? O texto diz que é Deus.
quando estamos ligados à cabeça e permitimos que seja a cabeça a dirigir, o crescimento é dado pelo Senhor. Veja o que é escrito por Lucas lá em Atos capítulo 2. Capítulo 2, verso 47, ele fala sobre o crescimento da igreja, que foi extraordinário logo no início. Ele diz assim, todos os dias. A igreja crescia todos os dias. Qual era o método que eles usavam? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Qual é a preocupação que a igreja deve ter? Arranjar um novo método, descobrir uma nova estratégia, ler um novo livro sobre marketing, não é? Sobre impacto na sociedade para que nós possamos crescer. Às vezes ouvimos algumas pessoas falando assim, a igreja tem que se tornar relevante. A igreja tem que ser relevante para a comunidade. Irmãos, nada disto é preocupação do crente. Aquilo que é relevante para nós está em Cristo. O que nós precisamos é estar ligados ao Senhor. O crescimento do corpo acontece quando o corpo é saudável. Quando uma criança não cresce, é preciso levar ao médico. E o médico vai fazer o quê? Vai estudar, tentar perceber o que é que há de errado na saúde desta criança. Se a criança não cresce, é porque não está saudável. Se uma planta não cresce, é porque alguma coisa está errada. Ela não está sã. Se a criança for saudável, se a planta for saudável, se o organismo vivo é saudável, ele cresce. A igreja precisa ser saudável. Ela só pode ser saudável ligada à cabeça que é Cristo. A nossa preocupação individual, como crentes individuais, que somos parte da igreja, é do nosso crescimento espiritual, é do crescimento da nossa comunhão com Deus. Porque à medida que nós nos aproximarmos e estivermos bem firmados no Senhor e Ele for realmente cabeça das nossas vidas, então em comunidade também seremos liderados por Ele. Quando nos sentarmos para tomarmos decisões que precisamos tomar muitas vezes como comunidade e família, iremos tomá-las dirigidos pelo Espírito Santo. A cabeça vai nos orientar nas decisões e a igreja vai crescer, irmãos. A igreja cresce naturalmente quando ela é saudável. E era isto que Paulo estava dizendo, porque os crentes ali em Colossos estavam a ser dominados por estes indivíduos que viam dizer, não, a forma certa de ser, e é isto e é assim, façam isto, não façam aquilo, cumpram tal dia, observem tal festa, não sei o quê. Atenção, culto especial, hoje temos uma adoração diferente, hoje vamos fazer o culto dos anjos. Paulo disse, nada disso interessa. O importante é estarmos ligados ao Senhor. E ele continua e diz no versículo 20 e 21, pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças. Não toquem isto, não toquem aquilo, como se vocês fossem cidadãos do mundo, como se vocês fossem pessoas aqui da terra, vocês esqueceram quem é que vocês são. Paulo insiste nesta ilustração. Ele vai continuar a usar esta ilustração, mesmo no início do capítulo 3. Era a ilustração que ele tinha ido buscar do batismo, que era a morte e a ressurreição, não é? Lembrando, irmãos, que morte é separação. Ele diz, se vocês estão mortos para estas coisas, vocês estão separados destas coisas. Antes vocês dependiam delas, mas agora vocês foram separados delas. Separados como? Através de Cristo. O mesmo Cristo que nos uniu a Deus, separou-nos da necessidade de nós nos dobrarmos diante da lei. E se já não estamos submissos à lei, por que é que vamos ficar preocupados em cumprir as regras? Se vocês já morreram para estas coisas, lá quando Cristo morreu na cruz, levou-se estas coisas todas, elas deixaram de ser importantes para nós, por que é que vocês ainda continuam preocupados em se manter debaixo da autoridade destas coisas? Nós já vimos quem é que tem autoridade, nós já percebemos que Jesus venceu todas estas coisas, então não se preocupem com isto. Vocês não têm que ficar agarrados a estas regrinhas que são aqui do mundo, porque vocês são cidadãos do céu. Vocês perderam o foco, esqueceram quem são. Meteram-se tão no meio aqui destas coisas que parece que estão mais preocupados em cumprir estas coisinhas daqui que não são aquilo que é realmente importante. Estas regras. No verso 22 ele diz, as quais, estas regras todas, esta forma de viver, dominado pelas cerimônias e pelos ritos e pelas superstições, parecem pelo uso, são preceitos de doutrinas de homens. Irmãos, as tradições que são criadas pelos homens aparecem e desaparecem. As práticas são feitas num tempo e passado um tempo deixam de ser. E nós não devemos nem ficar agarrados, não devemos desprezar, mas também não devemos ficar agarrados necessariamente a nenhuma tradição. Qualquer tradição que foi estabelecida entre nós, que não seja uma orientação
restrita e uma indicação clara da palavra do Senhor é temporária. Ela pode ser útil durante um tempo e fazemos as coisas de certa maneira porque naquela altura era a melhor maneira de fazer. Agora imagine, irmão. Vamos só para o irmão perceber uma coisa. Imagine. Neste momento, como é que estamos a fazer o culto? Distanciamento social, máscaras, lugares marcados, não é? Chegamos ali, temos que medir a temperatura, alguém tem que nos dizer onde é que nós vamos sentar. Muito bem. Agora imagine, irmão, daqui a um ano. Vamos imaginar, positivamente. Daqui a um ano, a vacina veio, a vacina é eficaz, as pessoas estão vacinadas, o bicho deixou de ser uma preocupação, já ninguém mais está ansioso com o Covid, estas regras todas foram retiradas, já não há mais necessidade. E a nossa igreja faz como? Continuamos a fazer a marcação com inscrições, as pessoas chegam, têm que medir a temperatura, têm que vir todos com máscara e sentar separados. E alguém vai chegar aqui e vai olhar e vai dizer assim, não é para coitados. Ficaram parados no tempo, não perceberam que o tempo mudou. O que aconteceu? Continuam a fazer isto porque, não, é a nossa tradição, isto é o hábito que nós temos, é assim que nós fazemos as coisas. Os irmãos percebem? As coisas podem ser úteis num certo momento e num certo momento tomamos uma decisão, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tem que ser assim para sempre? Tem que ser assim enquanto fizer sentido. Vai chegar um momento em que não vai fazer mais sentido sentarmos separados e temos que usar máscara. As tradições são humanas, são passageiras e as regras que tinham sido estabelecidas no Antigo Testamento tinham o seu propósito. Elas anunciavam Jesus, como Paulo já tinha dito, eram sombra. Mas a partir do momento em que nós temos o corpo, olhamos para ele, temos o Senhor, para que é que a gente precisa das sombras? Para que é que vamos nos agarrar a estas coisas que passaram, deixaram de existir? Estas pessoas se agarravam a elas porquê? Porque elas ajudavam-nos a eles a ter um ar de superioridade. E por isso ele arremata aqui no versículo 23, ele diz, as quais, estas coisas, têm na verdade aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Paulo está a falar, irmãos, daquilo que era o ascetismo, não é? Este rigor com que estes mestres procuravam se comportar para impressionar as pessoas. Irmãos, os ascetas normalmente impressionam. Aquelas pessoas que vivem isoladas, não é? Os monges. O homem ocidental acha muito interessante todas essas coisas orientais, não é? Vai à Índia e vem muito impactado com aquilo que viu lá, não é? Os indivíduos que estão sentados em altares imóveis durante horas, parados ali, não é? E as pessoas ficam, coisa fantástica, extraordinária, não é? E aparecem os monges budistas. Os irmãos já repararam que sempre que a gente olha para um monge budista, ele vem vestido com aquela roupa própria, imediatamente transmite-nos um ar de sabedoria. São umas coisas muito engraçadas que nós ocidentais criamos uma série de fantasias. Ficamos com a fantasia de que todo o ancião oriental é muito sábio. Irmãos, alguns são tolos absolutos e completos. Não é? Nós olhamos para uma pessoa que tem os olhos puxadinhos e vem do Oriente, já achamos que deve ser um especialista em artes marciais. Às vezes não faz a mínima ideia para que lado fica nada. São estereótipos, irmãos, que nós criamos, porque nós gostamos destas coisas. Houve uma época da história da igreja em que o ascetismo virou moda. Primeiro eram os monges, né? Íamos para um mosteiro, porque ali ficávamos separados do mundo. E a vida do mosteiro era simples, havia que cumprir horários, levantar às 5 da manhã para fazer as orações iniciais e os cânticos, e havia aquelas coisas todas para fazer. Mas depois havia aqueles monges que chegavam ao mosteiro e diziam assim, este mosteiro é muito, muito chique, muito sofisticado. Não preciso de uma coisa mais simples. Os irmãos já foram alguma vez ao mosteiro dos Capuchos, aqui em Sintra? É muito interessante. O mosteiro dos Capuchos era um mosteiro muito, muito especial. Só podiam ficar lá dentro 7 monges. Só 7. Só cabia 7. Era a lotação máxima. E quando morria um monge, eles eram franciscanos, havia uma febre no mundo franciscano inteiro, porque ia ser escolhido alguém para vir substituir. A partir do momento em que o indivíduo entrasse lá para dentro, ele nunca mais podia sair. Mas havia uma corrida, porque quem fosse escolhido era mais santo. Mas houve um monge que foi para o mosteiro dos Capuchos, ali em Sintra, e apesar daquela limitação, já foi lá alguma vez, já tentou entrar. Por exemplo, para entrar numa cela era o nome dos quartos que eles têm, a gente tem que entrar de joelhos, tem que entrar de gatas. Não dá para ficar em pé lá dentro, nem esticar. Bem, eu não consigo me esticar, os monges se calhar eram pequeninos, talvez conseguissem. Mas eu, para entrar lá dentro, tenho que entrar de gatas e não consigo me esticar lá dentro, é realmente muito apertado. Mas houve um monge que foi para o mosteiro dos Capuchos e disse assim, isto aqui é um hotel 5 estrelas, meu. Isto é tudo muito sofisticado, vocês estão muito presos à carnalidade. Então ele saiu dali e foi habitar numa pequena gruta que tem um bocadinho mais acima.
E ficou famoso por causa disso. Agora imaginem em Sintra, com o frio e a umidade, aquele homem vivia naquele local. Houve um fulano que ficou muito famoso nesta época, ali transição do 4º para o 5º século, chamado Simeão. E Simeão ficou conhecido como Simeão Estiletes. Imaginem, irmãos, a história deste indivíduo. Ele passou 37 anos em cima de uma plataforma pequenina, pouco maior do que esta mesa, num pilar a 15 metros de altura. Afastado do mundo. Consegue imaginar? Que coisa. Bem, havia gente que ia do mundo inteiro para tentar vê-lo, não é? E havia várias formas de se comunicar com ele. Punham escadas para tentar chegar perto e falar um bocadinho. Só podiam fazer durante algumas horas do dia, porque ele, na maior parte do tempo, tinha que estar isolado em meditação. 37 anos. Estas coisas nos impressionam. E os falsos mestres ali em Colossos estavam a usar esta estratégia. Era isso que eles faziam. Eles faziam estas coisas todas, punham estas regras todas, porque eles tinham aquele ar de superioridade. E Paulo diz, olha, prestem atenção numa coisa. Estas coisas têm aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo. Não têm valor para mudar aquilo que está dentro. Porque o homem continua sempre errando na maneira de mudar as coisas. Porque o homem muda o fora e não o dentro. Porque o dentro dá muito trabalho para mudar. E nós não conseguimos. É por isso que o Nicodemos, com todo o seu esforço, chegou a Jesus e Jesus disse, Nicodemos, olha, vamos parar de dar rodeios a coisa, vamos ao centro da questão. Enquanto não nasceres de novo, nada feito. E ele ficou assim, mas como é que eu posso fazer para nascer de novo? Não podes. Aí é que está a coisa, tu não podes. É de Deus, vem do alto, é do Espírito. E o Nicodemos ficou frustrado, porque ele queria saber o que fazer. E a mudança que Deus produz é uma mudança interior. Os mosteiros, infelizmente, não todos, evidentemente, isto não é uma generalização, mas infelizmente muitos mosteiros tornaram-se antros de corrupção. Muitos monges ficaram profundamente cheios de orgulho e de vaidade por causa do seu rigor e da sua disciplina. E infelizmente, muitas vezes dentro daqueles mosteiros, a sensualidade continuava a dominar. Era isso que acontecia com os fariseus do tempo de Jesus. Por isso ele repreendeu-os. Lucas 16:15 diz assim, vós é que vos justificais a vós mesmos. Mas Deus conhece os vossos corações e sabe que lá dentro vocês não mudaram. Estas coisas não são assim. Lutero usou esta passagem, irmãos, para combater os ritos, muitos ritos extrabíblicos que existiam na igreja medieval. E para levar a igreja a uma adoração mais simples. Nós temos que entender, irmãos, que os ritos, as cerimônias, elas podem ser úteis, evidentemente que têm utilidade para nos abençoar como igreja do Senhor Jesus, mas o nosso alvo verdadeiro é crescer na comunhão, é crescer no reflexo da pessoa e do caráter de Jesus. E agora, como bom mestre, Paulo vai então fazer aqui uma ligeira transição. Porque um dos segredos, irmãos, do bom mestre é que quando ele combate alguma coisa errada, tem que substituir com o certo. Não se pode só combater alguma coisa e derrubá-la e depois não deixar nada lá. Porque as pessoas vão voltar àquilo que tinham. Para combater alguma coisa, para mostrar aquilo que está errado e dizer não é assim que se faz, então é preciso a seguir dizer é assim que se faz. E Paulo está a explicar a estes queridos colossos. Esta não é a maneira de agradar a Deus, esta não é a vida de um cristão verdadeiro, não é assim que nós devemos nos comportar, não é assim que nós nos aproximamos de Jesus. Isto está tudo errado, não se preocupem com isto, não sejam julgados por isso, ninguém vos desclassifique por causa disto. Então como é que é, Paulo? Agora ele vai explicar. Bem simples, bem prático, porque a segunda parte das cartas de Paulo normalmente era muito prática e é isso que ele vai fazer a partir do capítulo 3, começando exatamente com uma palavra. Por exemplo, pode ser esta. Portanto, então, já que não é para fazer nada disto, então como é que é? Então é assim. E ele vai explicar. E os irmãos querem saber. Pois, os irmãos querem saber. Eu espero que queiram saber, não é? Mas já não será hoje, evidentemente. Mas, domingo que vem, se nós tivermos aqui, o Senhor nos der essa bênção, esta possibilidade, nós vamos começar a ver. E Paulo vai fazer esta transição. Mas agora nós queremos mais uma vez exaltar o Senhor. Ele é cabeça. Ele é a maneira de nós estarmos ligados a Deus. Ele é o nosso meio de salvação. Por isso eu vou cantar ao Senhor
esta bela melodia. Vamos então louvá-lo de pé, irmãos. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Mais do que tesouros é Cristo, meu mestre. Mas esta linda melodia, pois eu tenho coração, minha face e alegria, cantarei ao Salvador, cantarei Senhor que virá, aleluia, aleluia, feliz libertar. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora leve o canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, vou sempre glória a Ele, meu mestre. Esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre. Anjos não conhecem a linda melodia, pois são mortais em dor, os salvos por Jesus, livres renovados por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor, cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Muito bem, antes de terminarmos, vamos dar a oportunidade aqui aos nossos adolescentes. Os irmãos podem sentar-se, de chegarem aqui. Nós, como escola dominical, procuramos ter classes para todas as idades, respeitando as características de cada idade, não é? Desde os mais pequeninos, fazendo as transições. E as transições são importantes porque nós não queremos perder ninguém pelo caminho. Essa é uma das questões que às vezes acontece, não é? Tantas vezes nós ouvimos a história, foi criado na igreja, na escola dominical, mas depois chegou a uma certa altura e foi-se embora. E uma das alturas mais cruciais para que isto possa acontecer, ou que infelizmente isto acontece, é na adolescência. É verdade que é uma invenção do século XX, mas sabemos que é uma fase de transição importante. E quão complicado será, certamente, hoje em dia, ser adolescente, um adolescente crente, sincero, correto, diante daquilo que se vive no mundo de hoje, não é? Então, nós temos aqui estes nossos
adolescentes que acabaram de ser promovidos, passando da classe de juniores para a classe de adolescentes. Então, houve um acompanhamento enquanto eles eram júniores, as professoras entenderam o seu desenvolvimento, compreenderam que estava na hora deles terem, passarem a uma classe mais avançada, e hoje os professores fizeram essa devida transferência, não é? A irmãzinha, como professora que foi até aqui, levou estes alunos e os entregou na mão do próximo professor, entre eles o Gabriel, para que possam ter a responsabilidade, o peso. Os irmãos já viram o Gabriel, até baixou assim um bocadinho. O peso da responsabilidade sobre estes nossos adolescentes. É claro que se os irmãos olharem para o tamanho deles, alguns estão assim com o tamanho, não é muito grande, mas ainda são adolescentes, pois é. Agora é que chegaram à adolescente. E a Lili hoje ainda tem a vantagem de fazer anos. Então também podem celebrar os anos dela, não é? Porque ainda temos mais isto. Nós fazemos isto porquê, irmãos? Primeiro, para que fique reconhecido diante da igreja esta promoção. E segundo, para que os irmãos possam se lembrar de orar. Eles precisam das nossas orações. Ser adolescente crente hoje não é fácil. Acho que nunca foi, mas os tempos são sempre difíceis. Que o Senhor lhes dê capacidade, discernimento, que eles não tenham receio, mas possam ser capacitados com a ousadia do Senhor, não é? A dificuldade nestas idades é que nós queremos fazer parte do grupo. E a pressão do grupo é muito grande. E conseguir ser diferente, não é? Como um Daniel e dizer, não vou aceitar aquilo que a maioria faz. Eu sou de Jesus, eu sou diferente, eu tenho direito de fazer estas coisas de outra maneira. E esta vai ser a nossa oração por eles nesta ocasião. Então eu convido os irmãos a ficarem de pé novamente e vamos orar por eles. E peço que os irmãos se lembrem também de orar nas suas casas. Pai, nós te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos pela preocupação do estudo da palavra, te agradecemos pelos nossos professores e professoras, que todos os domingos, muitas vezes de forma não tão visível, nós nem percebemos, mas eles se prepararam, se dedicaram, vieram, trouxeram a sua aula e acompanham os seus alunos para ajudá-los no conhecimento de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas nossas professoras, desde os mais pequeninos até aos professores da classe de adultos. Te agradecemos por estes que aqui estão hoje, Senhor. Um grupo tão bonito, tão significativo, que hoje nós identificamos como estando já numa fase diferente da vida. Fase difícil, Pai. Tu sabes. Também estiveste aqui, também um dia foste adolescente. E nós rogamos para eles a tua bênção. Pai, protege-os. Guarda-os nas tuas mãos. Livra-os, Senhor, de más companhias. Dá-lhes discernimento e sabedoria para entender com quem andar. Dá-lhes também ousadia, Senhor, para defenderem a sua fé no meio da tribulação. Dá-lhes capacidade de responder nos momentos em que terão eventualmente dificuldade. Ajuda-os a suportar a pressão do grupo e não terem dificuldade em serem diferentes, santos, diferentes com Jesus. Ó Pai, nós pedimos por cada um deles e também rogamos pelos seus pais, pelas suas famílias e pelos novos professores que vão ter na escola dominical, que os capacites para o trabalho que vão fazer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa ser usada por ti para cada um de nós. E o recado que aqui recebemos nos ajuda a centrar a nossa vida na cabeça que é Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar após o nosso pós-lúdio. Vamos seguir as orientações da equipa de recepção para a saída, tentando evitar aglomerar ali na porta. E que o Senhor continue abençoando os irmãos neste domingo.